Vingadores Doomsday pode marcar o fim de uma jornada de vários heróis da Marvel que o público acompanha há mais de uma década. Com a chegada de Victor Von Doom, o temido Doutor Destino, o MCU finalmente enfrenta um vilão que pode superar até mesmo a ameaça que Thanos representou. E para piorar, o multiverso inteiro está em colapso, realidades estão se chocando e mundos inteiros vão desaparecer. Diante desse cenário devastador, a possibilidade de perdas pesadas é enorme. Por isso, reunimos aqui os nomes mais cotados para morrer no filme, para você já ir se preparando emocionalmente para o impacto. E se você curte o conteúdo do canal Nerdia e quer dar aquela força para a gente continuar crescendo, entre pro Clube Nerdia. Por só R$ 13,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Obrigado demais quem já faz parte do clube. Peggy Carter. Circula uma teoria muito forte dizendo que Peggy pode ser a primeira morte em Vingadores Doomsday. Muitos fãs chamam isso de uma morte choque, igual a que aconteceu com Loki no começo de Guerra Infinita. A ideia seria mostrar logo no início que Doom não está para brincadeira. Ele apareceria do nada e eliminaria Peggy de forma rápida, brutal e inesperada. Isso seria especialmente pesado porque Peggy não é uma personagem qualquer, ela representa os valores clássicos do heroísmo. Ver ela morrer tão cedo abalaria profundamente tanto o público quanto as diferentes versões do Steve Rogers espalhadas pelo multiverso. Principalmente o Capitão América, que voltou no tempo e desistiu de seu legado só para viver ao lado dela. Para muitos fãs, esse seria o jeito perfeito de mostrar que Doom é um vilão realmente perigoso, alguém que chega destruindo tudo sem aviso. Scott Lang, o Homem-Formiga. O MCU adora dar despedidas marcantes para seus personagens, como fez com Tony Stark em Ultimato, e muitos fãs acreditam que Scott pode seguir o mesmo caminho, passando oficialmente o manto para Cassie. A trajetória dele já parece completa, ele já teve sua trilogia, mostrou ser um bom pai, que era seu primeiro objetivo, e salvou o universo, e sobreviveu ao reino quântico e viu a filha virar heroína. Por isso, sua morte teria peso emocional e faria sentido dentro da história. Diferente de deuses e super soldados, Scott sempre foi um humano comum que virou herói por coração e coragem, e é exatamente por isso que um sacrifício dele seria tão devastador. Teorias dizem que ele pode morrer no reino quântico ou em uma missão envolvendo encolhimento extremo para salvar o time. Outra pista é o fato de ele já ter escapado da morte uma vez durante o estalo. Fazer isso de novo seria fácil demais. Por isso, muita gente acha que dessa vez ele não volta. Fantasma! Outra possível vítima é Fantasma, a Ave Star. Ela não é a personagem mais famosa do MCU, mas tem um poder único, atravessar objetos e um público fiel desde o Homem-Formiga e a Vespa. O problema é que ela não está conectada a nenhuma grande trama futura, o que, para a Marvel, normalmente significa o alvo perfeito para uma morte chocante no começo do filme. Seria parecido com Heimdall em Guerra Infinita, que morreu logo na primeira cena só para mostrar o quão sério era o perigo. Fãs acreditam que a Fantasma pode participar de uma missão inicial contra Doom ou seus soldados, e ser eliminada brutalmente para estabelecer o tom do filme. Isso deixaria claro que nem mesmo heróis com habilidades raras estão seguros. E como o MCU está se voltando mais para multiverso, mutantes e linhas cósmicas, Fantasma não parece ter espaço garantido no futuro. Por isso, sua morte seria uma forma de aumentar as apostas sem sacrificar um Vingador principal. Professor Xavier e Magneto, interpretados há décadas por Patrick Stewart e Ian McKellen, muitos fãs acreditam que Doomsday pode ser a despedida definitiva desses dois ícones, um encerramento épico para os atores que ajudaram a transformar os X-Men em um fenômeno no cinema. Muitas teorias dizem que Xavier e Magneto não farão apenas uma participação rápida, eles realmente podem liderar um exército de mutantes contra o Doutor Destino no segundo ato do filme. Ver os dois, que sempre tiveram uma relação tão complicada, lutando lado a lado contra um inimigo maior do que qualquer coisa que já enfrentaram, seria épico. E justamente por isso, muitos acreditam que a queda deles dessa batalha pode ser o ponto emocional mais forte do filme. O público já tem uma ligação muito profunda com esses personagens. Até hoje, a morte do Professor Xavier e do Wolverine em Logan é lembrada como uma das cenas mais tristes de filmes de heróis. E repetir esse nível de impacto, dessa vez com o Professor Xavier e Magneto juntos, deixaria todo mundo em choque. Além disso, seria uma despedida simbólica e perfeita para fechar de vez a era da Fox dos X-Men e abrir caminho para uma nova fase no MCU. Noturno! Outro nome muito citado é o Noturno.
Ele é um daqueles personagens que roubam a cena mesmo quando não estão no centro da história. Teletransporte, pele azul, estilo de luta único, visualmente ele sempre entrega, mas para Vingadores Doomsday, os rumores não são animadores. Vazamentos e discussões entre os fãs indicam que a invasão de Doom deve causar muitas baixas entre os mutantes, e Noturno é um dos nomes mais mencionados. Ele é querido pelo público, mas não parece essencial para os planos futuros do MCU, o que faz dele um alvo perfeito para uma morte impactante. A teoria mais forte diz que ele estará no exército liderado por Xavier e Magneto, protagonizando uma das sequências de ação mais incríveis do filme, teletransportando pelo campo de batalha e salvando outros heróis. Mas tudo termina com ele sendo derrotado em um momento de partir o coração. Essa morte mostraria o colapso do exército mutante e reforçaria o tamanho da destruição causada por Doom. Mesmo alguém tão rápido e habilidoso quanto ele poderia ser superado. A Marvel também tem o hábito de reduzir o elenco antes de iniciar uma nova fase, e Noturno se encaixa perfeitamente nisso. Thor! Entre todos os personagens, ele é um dos que mais aparece dos rumores sobre possíveis mortes em Doomsday. Muita gente acredita que essa pode ser a despedida definitiva do Deus do Trovão no MCU. Um fã comentou: acho possível que Thor morra, Doom mata ele na frente de Loki e isso faz o Loki abandonar o trono. Outro acrescenta que essa seria a única maneira de dar a Doomsday o mesmo peso emocional que Guerra Infinita teve. E em outras palavras, assim como a morte do Tony fechou o Ultimato com força, a morte de Thor pode ser o momento devastador que define esse novo filme. O próprio Chris Hemsworth já disse em entrevistas que gostaria de uma despedida forte e significativa para o personagem, algo digno de um Deus do Trovão. Se a Marvel realmente decidir seguir esse caminho, um sacrifício final contra o Doutor Destino seria um encerramento perfeito, marcante e totalmente merecido. A teoria mais popular imagina um confronto brutal entre Thor e Doom, um duelo que abalaria todo o campo de batalha, trovões, caos, pura fúria. Thor, se entregando completamente para proteger o universo, traria um peso emocional parecido com o sacrifício do Tony Stark e da Natasha em Ultimato. E, narrativamente falando, isso significaria muito. Thor é um dos últimos Vingadores originais. Sua morte não só partiria o coração dos fãs, como também encerraria uma fase inteira do MCU. Para muitos fãs, essa seria a despedida ideal. Thor não desaparecendo aos poucos, mas caindo em uma luta tão épica que se tornaria lendária, e ainda depois mostraria ele sendo recebido em Valhalla. Wong! Outro nome muito citado pelos fãs é Wong. Sem fazer muito barulho, ele se tornou um dos personagens mais queridos do MCU, sempre ali presente, sempre confiável, e agora uma figura de peso no lado místico. Um fã chegou a comentar que o Wong seria a morte mais natural em Vingadores Doomsday, e isso tem um motivo claro: ele é o atual Mago Supremo. Há anos existem teorias de que a Marvel poderia usar sua morte para devolver esse título ao Doutor Estranho. Isso fecharia perfeitamente o arco do Estranho e ainda daria a ele um motivo pessoal para enfrentar Doutor Destino, transformando a batalha em algo emocional e não só estratégico. A teoria mais comentada envolve uma enorme sequência de defesa mágica. Wong morrendo enquanto tenta proteger o Sanctum Sanctorum, ou impedir uma incursão. Isso seria um momento que mostraria que a invasão de Doom atinge todos os cantos do MCU, não só batalhas físicas. Como Wong é muito querido, mas não intocável para fins de história, essa morte seria forte e impactante, e ainda colocaria Estranho em sua fase mais intensa até agora, movido não só por dever, mas também por dor e vingança. Homem-Aranha de Tobey Maguire. Entre todos os heróis especulados para uma possível morte em Vingadores Doomsday, nenhum provoca tanta comoção quanto o Homem-Aranha vivido por Tobey. Desde Sem Volta para Casa, os fãs tratam o retorno dele como algo quase mítico, uma lenda viva que carrega 2 décadas de história emocional. É justamente por isso que muitos acreditam que, se a Marvel quiser um momento realmente devastador no filme, Tobey é o nome perfeito. A teoria mais comentada diz que o Doutor Destino pode causar a aniquilação total do universo de Tobey, usando ele como exemplo do poder das incursões. Em vez de simplesmente matar o herói, Doom destruiria tudo o que ele conhece: sua cidade, seus amigos, sua realidade inteira. Seria uma tragédia de proporções cósmicas. Existe também o fato emocional dos fãs. Tobey é para muitos o Homem-Aranha definitivo. Sua morte seria um evento cultural daqueles que geram debate por anos. Um fechamento épico desse seria triste, mas digno, uma despedida que transformaria Doomsday em um marco na história dos filmes de herói. Capitã Marvel! E então, chegamos a Capitã Marvel, uma das heroínas mais poderosas de todo o MCU.
o que torna os rumores sobre sua morte ainda maiores. Carol Danvers não é apenas outro membro da equipe, ela é alguém capaz de derrotar exércitos sozinha. Por isso, se o filme realmente decidir derrubá-la, o impacto seria gigantesco. Muitas teorias sugerem que ela será uma das últimas barreiras entre Doom e a destruição total, enfrentando o vilão cara a cara em um dos confrontos mais intensos do filme. Os fãs acreditam que a Capitã Marvel pode protagonizar um confronto cósmico gigantesco, e o rumor é que o duelo contra Doom seria do nível mais alto possível. Já tem gente comparando essa possível batalha com a luta do Thor contra Thanos em Guerra Infinita, mas com uma diferença importante: as apostas agora seriam muito maiores. Se Carol Danvers realmente cair nesse confronto, não seria apenas uma cena impressionante, seria a prova definitiva do quão brutal e imparável Doom é. Afinal, derrotar alguém do nível da Capitã Marvel logo de cara mostraria que esse vilão não é ameaça só para a Terra, mas para qualquer herói que tentar enfrentá-lo. A morte dela também teria um impacto narrativo enorme, abriria caminho para o próximo grande arco cósmico do MCU e criaria espaço para novos personagens assumirem esse lugar, algo que a Marvel já tem deixado no ar há algum tempo. Com tantos vazamentos e teorias circulando, essa possível morte virou um dos pontos mais esperados de Vingadores Doomsday, e se tudo isso realmente acontecer, vai mudar completamente o rumo do MCU.